O presidente Lula enviou ao Congresso uma proposta de redução de carga horária para combater, o fim da escala 6 por 1. Hoje você vai entender o que é a escala 6 por 1, né? Será que tem como mesmo a gente abolir a escala 6 por 1? Por que essa, para mim, é uma das maiores pautas trabalhistas do século XXI? Por que tem trabalhador que é contra essa proposta? E por que a direita, historicamente, está sempre contra os direitos trabalhistas e a favor do empresariado? Meu nome é Hugo, seja bem-vindo ao Filosofia Infinita, que a gente discute política, religião, sociedade, cultura, filosofia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui é seu lugar, já se inscreva no canal. Bem, pessoal, o que era simplesmente um projeto que estava sendo discutido, né? Você tem políticos que estavam encabeçando isso. No Congresso a gente tem a figura da Erika Hilton, que eu acho que estava por trás, articulando ali dentro do Congresso a questão da escala 6 por 1, que é o fim da escala 6 por 1. O que você tem que saber sobre a escala 6 por 1? Basicamente hoje, pessoal, você tem desde 1988 na Constituição Federal um limite de 44 horas semanais e 8 horas diárias. Então esse é o limite do trabalhador. Qualquer coisa além disso seria incluído como hora extra, alguma coisa nesse sentido. Então, a Constituição, ela falhou, entre aspas, né, porque é o espírito da época, de 1988, que era o seguinte: bem, a gente vai fixar aqui um limite, 44 horas semanais e 8 horas diárias. Quer dizer, mas o empregador, ele tem a liberdade de distribuir essas 44 horas como ele quiser durante a semana, desde que não ultrapasse 8 horas diárias. E esse é o limite, é o máximo, né? Claro que você pode trabalhar menos do que isso. Na prática, o que acontece? Acontece que a maioria dos trabalhadores tem apenas um dia de descanso. Então, quando a gente está falando na prática, o que é a prática? A prática é o seguinte, irmão: tu acorda cedo, pega metrô, ônibus, transporte lotado, trabalha o dia inteiro, chega em casa de noite, você vai fazer isso 6 dias seguidos, e aí você tem um único dia que às vezes você não tem escolha, dependendo do que você trabalha, ou seja, sua folga pode ser num sábado, mas sua folga pode ser numa quarta-feira, sua folga pode cair numa quinta-feira, e aí você tem que resolver tudo que você não teve tempo, porque você trabalhou basicamente a semana inteira, pegando transporte, trabalhando e correndo, vida corrida. Ou seja, galera, esse dia que sobra, ele não é descanso, é uma sobrevivência. Então, a ideia de se discutir o fim da escala 6 por 1 é o seguinte: o que está por trás da dignidade do ser humano? Esse, para mim, é um tema crucial que a gente tem que discutir. Porque o capitalismo... Olha o Hugo falando de capitalismo. Não, eu sabia que ele ia falar de capitalismo. Sim, cara, você vive num sistema sistema social e econômico chamado capitalismo, e que o capitalismo se apropria do trabalho como se o trabalho fosse a coisa mais importante da sua vida, né? Então, o sonho do capitalismo é que você trabalhe 7 dias por semana o maior tempo possível. O capitalismo, ele não é contra o capitalismo que você tenha descanso, que você tenha ócio, que você não produza. Porque a lógica do capital, isso não é uma opinião, né? É simplesmente um fato. A lógica do capital é a acumulação do capital. Quer dizer, você produza o máximo possível, e quanto menos você descansar, melhor. Bem, então esse é o grande ponto. E quem que está na base dessa pirâmide sofrendo a escala 6 por 1? Porque eu tenho uma empresa. A escala da minha empresa é 5 por 2. Nós trabalhamos de segunda a sexta. A galera da minha empresa tem folga sábado e domingo e todos os feriados. Além de 30 dias de férias por ano. E além disso, todos trabalham home office também. Quando a gente fala da escala 6 por 1, galera, a gente está falando da base da pirâmide. A gente está falando dos trabalhadores do comércio, serviço, alimentação, segurança. É a base da pirâmide econômica, cara. A gente está falando de executivo, de gente que trabalha em escritório. Não, a gente está falando de gente que trabalha em shopping, em pé o dia inteiro, gente que está lá no McDonald's, em restaurante, trabalha com segurança. Essas pessoas têm apenas um dia de folga na semana e que muitas vezes, como a gente está vivendo um mundo 24/7, ou seja, um mundo que não dorme mais,
e tudo abre de segunda a segunda, inclusive madrugada, em capitais isso já é normal, restaurante não fecha mais, é 24 horas, a folga é escala, então a folga sua pode ser que caia numa terça-feira. E é isso, tu vai aproveitar a sua folga numa terça-feira, que o mundo tá girando. Ou seja, o que você vai fazer numa terça-feira? E sábado e domingo, que seria o descanso, você não vai descansar, você vai estar trabalhando. Lula, então, né, já tinha essa proposta correndo, e o Lula enviou ao Congresso. O que é essa proposta do Lula? É basicamente uma redução de 44 horas para 40 horas. E garante que o trabalhador tenha pelo menos 2 dias de descanso remunerado na semana, sem redução salarial. Então é assegurar que o trabalhador possa descansar pelo menos 2 dias e trabalhar 5. Qual que é o grande ponto aqui, pessoal? Então, o Legislativo agora vai apreciar isso. A direita, obviamente, já se posicionou contra. Isso é um ponto importante. Eu não estou defendendo a esquerda. O último vídeo aqui do canal, eu estava criticando o Lula por vender o brasileiro aos bancos, né? Mas o ponto é, a direita, historicamente, não só no Brasil, tá? Em sua própria origem, na Inglaterra, quando a gente vai falar de esquerda e direita, que surge no parlamento britânico, quando a gente fala sobre isso, a direita, historicamente, ela sempre defende o interesse da classe dominante. Então, a direita, ela sempre vai defender quem? Um empresário. Ela não pensa no trabalhador, né? Você, trabalhador. Por quê? Porque ela está mais ligada aos empresários, os caras que detêm um capital, dono de loja, dono de fábrica, o agronegócio. Pode ver que todas essas bancadas, né? A bancada do agro é direita. A bancada da bala é direita. A bancada dos empresários lá, do comércio, é direita. Você vai ver que, historicamente, esse é um fato. Quer dizer, essa proposta, na verdade, a gente falar que um trabalhador deveria ter 2 dias para descansar, gente, isso aqui não é revolução, isso aqui é o mínimo, né? A maioria dos países dito desenvolvidos já fazem isso há muito tempo. A França, ela já tem desde 2000, a gente estava de 26 anos, a França já tem uma jornada de 35 horas semanais. A Alemanha pratica uma jornada de 35 a 40 horas semanais e 30 dias de férias anuais. O próprio Estados Unidos, berço ali desse neoliberalismo, 40 horas semanais como padrão. A Dinamarca ela tem uma escala de 5x2 desde 1930. E ela é um dos países com maior IDH do mundo e uma jornada média de, acredite, 33 horas semanais. Nós temos aqui a Islândia, que realizou de 2015 a 2019 um experimento, reduzindo drasticamente a jornada de trabalho para aproximadamente 35 horas semanais, sem redução salarial. E os resultados foram impressionantes, porque teve resultado positivo em produtividade para o patrão e bem-estar para os funcionários. O Reino Unido fez um experimento parecido. Ele reduziu a semana para 4 horas, ou seja, era uma escala de 4x3. Sabe o que aconteceu? Rotatividade dos funcionários diminuiu em 57% e as licenças médicas reduziu em 65%. Ou seja, um ganho absurdo de produtividade. Então, a pergunta que a gente está falando aqui, né? Será que isso dá certo? Não, essa não é a questão. A questão é por que o Brasil ainda não fez isso? Eu quero falar um ponto agora aqui, que é eu já tratei disso no canal uma vez. O Brasil, isso aqui, você tem que entender isso aqui. É crucial para você entender o Brasil, você tem que entender isso aqui. Presta atenção. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura, né? Um dos últimos, certo? Foi um dos últimos países a abolir a escravidão. As nossas relações sociais, se você reparar, ela tá muito pautada na escravidão. O prédio do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, estava rolando uma greve. Eu trabalho com concurso público, fui servidor público de tribunal há muito tempo, estudando para tribunal, tô nesse meio há muitos anos. E aí, o que acontece? Tem um prédio do TRT que você tem um elevador exclusivo para juiz e um elevador para plebe, para os pobres. Ou seja, esse elevador é proibido. Se você tentar subir nele, você é barrado. Não, você não é juiz, você não é magistrado. Galera,
Isso aí é a mesma coisa segregar as leis do Jim Crow lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, é basicamente isso. Se você mora em prédio, você vai ver, existe lá o elevador social e o elevador de serviço, que é marca da escravidão. Quer dizer, o negro, ele não entrava no mesmo elevador. É outro, você não vai compartilhar o mesmo elevador que eu. O serviçal não tem. O quartinho da empregada é isso, né? É o quartinho da empregada. Você tem uma edícula, você não tá dentro da nossa casa, que você tem um quartinho seu lá. Quer dizer, o que eu quero demonstrar? Que a nossa sociedade, por ser uma das últimas a abolir a escravidão, ainda guarda marcas profundas desse controle. Quando eu trabalhava, olha só a história, com arquitetura, eu sou formado em arquitetura, né? Então eu fui arquiteto. Eu tinha uma chefe minha que, assim, eu trabalhava de 9 às 6 da tarde. Se eu terminasse o trabalho 2 horas da tarde, eu terminei tudo, cara, tudo. Ela esperava que eu terminasse aquilo na sexta-feira, mas quarta-feira eu já entreguei. Para ela, cara, perfeito. Eu pago ele, ele me entregou já. Cara, pode ir embora. Você me entregou o valor aqui, beleza. Não. Mesmo sem fazer nada, ela falava: você vai ficar aqui até 6 horas e até sexta-feira, porque eu pago você não é pelo seu trabalho. Eu pago para controlar o seu corpo. Olha a diferença. Então, no Brasil, os patrões, eles não pagam você essa lógica de, olha, eu vou te pagar. Cara, como eu falei aqui na Inglaterra, na Islândia, enfim. Olha, se você me entregar a produtividade que você faz em 30 horas, tá ótimo, beleza, obrigado. Não, eu pago 40 horas. Então, você vai ficar 10 horas, nem que seja olhando para a parede. Você vai ficar porque eu comprei a sua hora. Esse é o Brasil. É um pensamento escravocrata. É um pensamento de senhor de escravo. Quer dizer, eu comprei a sua hora. Você já entregou a mais-valia, você entregou o trabalho. Não interessa. E eu tenho certeza que você, trabalhador, já passou por algo parecido. O seu patrão não quer saber a sua produtividade. Ele quer o seguinte: eu paguei, você vai ficar aqui até 5 horas da tarde. Não interessa. Eu paguei, você vai ficar, porque eu mando na sua vida. Eu comprei o seu... Então, essa lógica de você contratar alguém... Tem um corte do Primo Rico, né? Que pra mim ele é o capitalismo brasileiro e a breguice da classe média, uma pessoa só, né? Ele falando com o pastor falando pra ele, né? Sobre obra social e Bíblia e Deus, não sei o quê. Ele falando: olha, você tem que retribuir o bem e a abundância, né? Porque Deus se agrada disso. Aí ele falou assim: não, eu ajudo muitas pessoas dando emprego pra elas. Olha essa frase: eu ajudo muitas pessoas dando emprego para elas. A lógica do burguês brasileiro, né, para usar um termo esquerdista aqui que vocês adoram, né, é o seguinte: eu ajudo a pessoa dando emprego. Quer dizer, a lógica não é assim: eu contrato esse cara porque sem esse cara eu não tenho como produzir nada. É essencial para mim esse trabalhador. A lógica do patrão é: eu estou te ajudando, cara. Olha só, você deveria ser grato por eu poder explorar a sua mão de obra. Levanta a mão pro céu e agradeça. E ele se sente esse salvador por estar dando emprego. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que por trás dessa discussão há uma lógica escravocrata que para mim está ligada ao Brasil ser um dos últimos países a abolir a escravidão. Ponto. Outro padrão histórico. Jovens do meu amor, meu Brasil, entendam isso aqui. Século XVIII, a gente teve a Revolução Industrial. Sabe qual que era a jornada da Revolução Industrial? Jornada de trabalho? 18 horas semanais. Trabalhava grávida, trabalhava criança, todo mundo. Morte de... O operário morria em cima da máquina. Aí o pessoal entrava, recolhia o corpo, jogava pro lado e a máquina não pode parar. Isso aqui, século XVIII. 18 horas semanais. Em 1886, em Chicago, Estados Unidos, foi o berço ali dessas indústrias no capitalismo americano. Os trabalhadores de Chicago, eles exigiam uma redução de 13 para 8 horas. Então, veja, 1886, a jornada comum em Chicago era 13 horas por dia de trabalho. A polícia, irmão, ela reprimiu, ela desceu a lenha. Deu morte, prisão, massacre. Ou seja, o Estado, que é financiado pela elite, claro,
massacrou os trabalhadores de Chicago, porque eles queriam uma redução de 13 horas para 8. Greve geral 1917 São Paulo. Teve 50 mil operários, 1917. Aquela época, 1917, que não tinha nem Getúlio Vargas ainda direito, não tinha nem direito trabalhista no país, né? Qual que é o padrão histórico que você está observando aqui? Desde 1886, o discurso da elite era assim: meu amigo, se você reduzir de 13 horas para 8, acabou o emprego. Faliu a sociedade. Vocês estão biruta? Século XVIII na Inglaterra, quando a jornada de trabalho era 18 horas e queriam reduzir para 15, 18 horas de trabalho por dia. Vocês vão quebrar o país. Vocês estão loucos? Não tem como. Quando falaram, gente, a criança, ela não deveria trabalhar na indústria 13 horas por dia. Vocês estão malucos? Quem que vai entrar dentro dos motores que são feitos do tamanho das crianças para elas fazerem manutenção? Vocês vão quebrar a empresa. Vocês vão quebrar a economia. Férias para trabalhar. Vocês estão falando sério? Vocês querem férias para trabalhador? Vocês vão quebrar a economia. A Guerra Civil dos Estados Unidos, que resultou na abolição da escravidão lá, entre Norte e Sul, sabe o que era? O Norte se industrializou, o Sul dependia basicamente de agricultura e de mão de obra escrava, e o Sul falou o seguinte: não, vocês querem abolir a escravidão? E como é que a gente vai sobreviver, irmão? Vai acabar a economia do país, vocês vão destruir os Estados Unidos da América. Vocês estão falando que agora eu não vou poder comprar negro e botar ele para trabalhar e ser minha propriedade? Vocês estão loucos? Há um padrão histórico aqui. Então, um grande ponto é mostrar para vocês que em 1886, você falar em 8 horas de trabalho era algo radical, era algo maluco, né? Assim, 8 horas, a gente trabalha 13. 8 horas você vai quebrar o mundo. Hoje, o mundo inteiro adota 8 horas por dia, né? A escala 6x1 é vital para a gente entender que o trabalhador, ele tem vida, ele tem família, ele deveria aproveitar o seu lazer, ter tempo para cultura, para estudo, para amor, para ócio. E quem está contra isso é quem defende o interesse da elite. Só que a elite, ela é minoria. Então, perdão da palavra, foda-se. Porque os trabalhadores são maiorias. O problema é que o trabalhador, ele abraçou o discurso da elite, né? O próprio trabalhador acha que ele vai perder o emprego, que para ele vai ser ruim. Então, ele prefere trocar todos os direitos trabalhistas porque na cabeça dele ele vai ter mais chance na vida. E é essa ruína que a sociedade brasileira se caminha. Então, essa é a minha humilde opinião. A escala 6x1 ela é vital para o trabalhador. Eu, na minha empresa, adoto a escala 5x2. Queria que todo mundo fosse assim. Tivesse sábado, domingo para curtir a família. E meus funcionários trabalham muito mais motivados. Porque sabem que todo feriado vai folgar, que sexta-feira bateu o ponto, 5 horas da tarde, tá livre, vai curtir a família o fim de semana. O Brasil, ele ainda tem esse ímpeto escravocrata. É o domínio de corpos, controle de corpos. E o patrão, ele só quer uma coisa. O sonho do patrão, de forma geral, dessa elite, é que você não tenha folga. Essa uma folga que você ganha, para eles já é muito. Eles queriam 0. E aí a gente tá falando aqui de inteligência artificial, que nem deu tempo de eu abordar nesse vídeo, inteligência artificial, tecnologia, recurso. Para quê? Para que tanta recurso, tecnologia? Hoje tem computador, IA faz a porra toda, tem carro voador, elétrico. Como que o trabalhador está se apropriando disso? Se não serve nem para você folgar um dia na semana, para que serve tanta inovação, tecnologia, startup, investimento, IA, e computador, microchip, 5G? Se o trabalhador não pode folgar um dia na semana, para onde está indo toda essa inovação? Essa é a pergunta que eu faço para você. Comenta aqui embaixo, pelo fim da escala 6x1. Essa é a pauta mais importante para mim do século XXI.
a pauta mais importante para o brasileiro. Se antene, se atente para você descobrir qual lado você tá. Um abraço, até o próximo vídeo.